Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais dramáticas e transformadoras do povo judeu: o cativeiro na Babilônia e o seu incrível retorno a Judá. É uma saga de perda, resiliência e renovação que moldou o judaísmo para sempre. Tudo começa no final do século 7 a.C. O Império Neobabilônico, sob o comando do poderoso rei Nabucodonosor II, estava em plena ascensão. Do outro lado, o pequeno reino de Judá, com sua capital em Jerusalém, tentava sobreviver em meio a gigantes. Judá, que já tinha sido vassalo de outros impérios, agora se via na mira da Babilônia. Apesar dos avisos de profetas como Jeremias, que aconselhavam a submissão para evitar a destruição, os reis de Judá, influenciados por facções nacionalistas e falsas promessas de ajuda do Egito, decidiram se rebelar. A primeira rebelião, por volta de 597 a.C., teve consequências sérias. Nabucodonosor marchou sobre Jerusalém e, em vez de destruir a cidade, ele optou por uma estratégia diferente. Ele deportou o rei Joaquim, a família real, a elite militar, os artesãos e os principais cidadãos para a Babilônia. Cerca de 10.000 pessoas foram levadas, deixando para trás um reino enfraquecido, governado por um rei fantoche, Zedequias. Essa foi a primeira onda de deportação. A ideia de Nabucodonosor era remover a liderança e a capacidade de Judá se rebelar novamente. Mas a lição não foi aprendida. Cerca de 10 anos depois, o rei Zedequias, pressionado internamente e novamente contando com a promessa vazia de ajuda egípcia, cometeu o mesmo erro. Rebelou-se contra a Babilônia. A resposta de Nabucodonosor, desta vez, foi implacável e definitiva. Em 586 a.C., após um cerco brutal que causou fome e desespero em Jerusalém, seus exércitos invadiram a cidade. A destruição foi total. O magnífico Templo de Salomão, o centro da vida religiosa e nacional judaica, foi saqueado e queimado até o chão. Os muros de Jerusalém foram derrubados e a cidade reduzida a escombros. Uma segunda e maior deportação aconteceu, levando a maior parte da população restante para o exílio. Apenas os mais pobres e agricultores foram deixados para trás, para cultivar a terra. O reino de Judá, que existia há séculos, havia chegado a um fim trágico. A terra prometida estava desolada e o povo escolhido, exilado. Imagine o choque e o trauma. Para os judeus, a perda do templo e de Jerusalém não era apenas uma derrota militar, era uma crise teológica profunda. Como Deus pôde permitir que seu templo fosse destruído e seu povo fosse levado cativo? Era o fim da aliança? Essas eram as perguntas que ecoavam na mente dos exilados. A vida na Babilônia, no entanto, não foi o que muitos imaginam como escravidão brutal. Diferente de outros cativeiros da antiguidade, os babilônios permitiram que os judeus vivessem em suas próprias comunidades, mantivessem suas tradições, possuíssem propriedades e até prosperassem economicamente. Eles se estabeleceram ao longo dos rios e canais da Mesopotâmia, como o rio Quebar. Mas a liberdade relativa vinha com um desafio: como manter a identidade judaica longe de sua terra e, mais importante, sem o templo? Foi nesse ambiente de exílio que o judaísmo passou por uma de suas maiores transformações. Na ausência dos rituais de sacrifício do templo, a fé precisou encontrar novas formas de expressão. A sinagoga, como local de reunião, oração e estudo, começou a ganhar importância. A ênfase mudou do sacrifício para a oração, o estudo da Torá e a observância de leis como o Shabat, o sábado, e a circuncisão. Esses elementos se tornaram os pilares que uniam a comunidade e a distinguiam dos povos ao redor. Profetas como Ezequiel, ele mesmo um exilado, trouxeram mensagens de esperança e renovação. Ele teve visões de um novo templo e da restauração de Israel, garantindo ao povo que Deus não os havia abandonado. Outra voz poderosa foi a de um profeta anônimo,
cujas palavras estão registradas a partir do capítulo 40 do livro de Isaías. Ele falava de consolo, perdão e da promessa de um retorno glorioso. Foi nesse período que grande parte das escrituras hebraicas foi compilada, editada e canonizada. O exílio forçou o povo a se apegar à sua história e às suas leis escritas como nunca antes. A Bíblia hebraica, como a conhecemos, começou a tomar forma, e então o cenário político mundial mudou novamente. O Império Babilônico, que parecia invencível, começou a enfraquecer. E do leste, um novo poder surgia. Os persas, liderados por um homem extraordinário, Ciro o Grande. Em 539 a.C., Ciro conquistou a Babilônia de forma surpreendentemente pacífica. E ele tinha uma política imperial completamente diferente da dos babilônios e assírios. Em vez de deportar povos, Ciro acreditava que seria melhor para o império se os povos cativos pudessem retornar às suas terras, reconstruir seus templos e orar a seus deuses por ele e pelo império. No ano seguinte, em 538 a.C., Ciro emitiu um decreto que mudaria a história. Conhecido como o Édito de Ciro, registrado tanto na Bíblia, no livro de Esdras, quanto em artefatos arqueológicos como o Cilindro de Ciro, ele autorizava os judeus a retornarem a Judá e a reconstruírem o templo em Jerusalém. Ele até devolveu os tesouros do templo que Nabucodonosor havia roubado. Para os judeus, isso foi a realização das profecias. Ciro era visto como um instrumento de Deus. O retorno, no entanto, não foi um evento único e massivo. Aconteceu em ondas. Nem todos os judeus voltaram. Muitos haviam nascido na Babilônia, estabelecido vidas prósperas e não queriam abandonar tudo para voltar a uma terra que mal conheciam, que agora era uma província persa pobre e devastada chamada Yehud Medinata. A primeira onda de retornados foi liderada por um homem chamado Sesbazar e depois por Zorobabel, um descendente da linhagem real de Davi. Eles chegaram a Jerusalém cheios de esperança, mas encontraram uma realidade desoladora. A cidade estava em ruínas e a terra era habitada por outros povos, incluindo descendentes dos que foram deixados para trás e samaritanos, que nem sempre viam com bons olhos o retorno dos exilados. A reconstrução do templo começou, mas logo parou por causa da oposição local e da falta de recursos. Por quase 20 anos, o projeto ficou estagnado. Foi preciso o incentivo dos profetas Ageu e Zacarias para que o povo retomasse o trabalho. Finalmente, por volta de 516 a.C., 70 anos após sua destruição, o segundo templo foi concluído e dedicado. Não tinha o esplendor do templo de Salomão, mas era um símbolo poderoso da restauração da aliança e da presença de Deus entre seu povo. Décadas mais tarde, por volta de 458 a.C., uma segunda grande leva de retornados chegou, liderada por Esdras, um sacerdote e escriba versado na lei de Moisés. Esdras ficou chocado ao ver que a comunidade em Judá havia se misturado com os povos vizinhos, casando-se com estrangeiros e relaxando na observância da Torá. Ele iniciou uma profunda reforma religiosa e social, convocando o povo a se arrepender e a se comprometer novamente com a lei de Deus. Ele realizou uma grande cerimônia pública em Jerusalém, onde leu a Torá para o povo, que chorou e prometeu seguir seus preceitos. Esdras foi fundamental para solidificar a Torá como a constituição da comunidade judaica pós-exílio. Pouco tempo depois de Esdras, por volta de 445 a.C., chegou Neemias. Ele era um alto funcionário judeu na corte do rei persa Artaxerxes. Ao ouvir sobre a situação precária de Jerusalém, cujos muros ainda estavam em ruínas, deixando a cidade vulnerável, Neemias sentiu seu coração partido. O rei, percebendo sua tristeza, não só lhe deu permissão para ir a Jerusalém, mas também o nomeou governador e lhe forneceu recursos. Com uma liderança enérgica
e pragmatismo impressionante, Neemias organizou a população para reconstruir os muros da cidade. Enfrentando oposição e ameaças, ele armou os trabalhadores e, em incríveis 52 dias, os muros de Jerusalém foram restaurados. Isso devolveu segurança e dignidade à cidade. Juntos, Esdras, o reformador religioso, e Neemias, o reformador político e social, estabeleceram as fundações para a comunidade judaica que existiria pelos próximos séculos. O período do cativeiro e do retorno foi, portanto, um divisor de águas. Ele marcou o fim da monarquia e o nascimento do judaísmo centrado na Torá e na sinagoga. A diáspora, a dispersão dos judeus pelo mundo, começou ali, com a comunidade que permaneceu na Babilônia se tornando um centro vital de estudo e vida judaica por mais de 1000 anos. Essa história incrível de destruição, exílio, perseverança e restauração é uma lição poderosa sobre como uma comunidade pode sobreviver à maior das catástrofes, se reinventar e emergir ainda mais forte, com uma identidade mais clara e uma fé mais profunda. É uma narrativa que continua a inspirar milhões de pessoas até hoje. Se você gostou de aprender sobre esse período fascinante da história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicando no link da descrição e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Deixe seu comentário abaixo, queremos saber o que você achou. Inscreva-se no link da descrição.